E a gente segue falando sobre o julgamento do STF, a grande expectativa do dia, né, para o início desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de outros réus do núcleo crucial. Sobre este assunto, convidamos o advogado criminalista Roberto Delmato para que a gente possa entender, né, do ponto de vista até técnico, o que vai acontecer, o que pode acontecer durante todo esse processo. Muito bom dia para o senhor, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Bem, Roberto, existe a possibilidade desse julgamento não ser concluído até o dia 12 de setembro, né, da próxima semana, portanto? Que fatores podem alongar esse processo, né? Ou o senhor vê que o rito vai ser cumprido corretamente na previsão, né? A expectativa é que realmente ele se encerre aí até o dia 12 de setembro, porém, se, por exemplo, o ministro Fux pedir vista, isso deve suspender o julgamento, ainda que, eventualmente, possa se formar maioria independentemente do processo de vista dele. Então, isso acontece. Então, digamos, se outros ministros da Suprema Corte, da primeira turma, decidirem adiantarem seus votos pelas condenações, mesmo que o ministro Fux peça vista, embora o julgamento não tenha sido finalizado, porque algum ministro até pode voltar atrás, mudar de opinião após o voto do ministro Luiz Fux, mas o destino de Bolsonaro e dos outros réus praticamente já estará selado. Agora, doutor Roberto, quais são as alternativas que esses réus terão pós-julgamento? Por tudo aquilo que a gente está comentando, como o senhor destacou, a impressão que dá é que uma condenação é provável. Que alternativas que eles teriam antes de que a gente tenha um cumprimento de sentenças, efetivamente? Nonato, eu diria mais do que provável, é certa. É um julgamento de cartas marcadas. Eu aqui, com toda certeza que vão ser condenações altíssimas. Talvez haja aí o voto do ministro Fux, divergindo em algum ponto. Agora, se estabelecer uma jurisprudência no Supremo de que mesmo nas turmas, se houver somente um voto divergente, eles não têm admitido o chamado embargos infringentes para levar o julgamento para o plenário do Supremo. Tem havido entendimentos na Suprema Corte de que pelo menos precisaria haver 2 votos entre os 5 da turma para poder levar isso para embargos infringentes. Agora, Nonato, no Supremo tudo tem sido moldado, alterado ao sabor dos ventos. Essa é uma realidade. Todo esse julgamento, desde a questão da competência do Supremo, a questão da competência da primeira turma e não do plenário, isso tudo vem sendo moldado, vem sendo alterado, tanto que o ex-presidente Lula foi julgado em primeiro grau, né? A Carla Zambelli foi julgada pelo plenário, não por uma turma. Então, esse julgamento, ele tem vários questionamentos técnicos que põem em dúvida o devido processo legal, mas em instância máxima são cartas marcadas e, infelizmente ou felizmente para alguns, infelizmente para os réus, eles vão ter pouca margem de manobra após o julgamento, um embargo de declaração, talvez vão tentar um embargo infringente se tiver um voto, mesmo com um voto, mas as chances são muito estreitas e possivelmente em 30 dias, em 45 dias, em 60 dias, Bolsonaro estará preso na papuda. Agora, doutor Roberto, outro ponto que poderia gerar uma divergência seria sobre o enquadramento penal, ou seja, há já um consenso no Supremo se tentativa de golpe de Estado já presumiria também a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Essa é a minha posição, inclusive escrevi no meu livro, nesse sentido, que o golpe de Estado, você tentar, mediante violência, depor um presidente da República eleito, evidentemente já significa também buscar abolir o próprio Estado Democrático de Direito, porque o exercício dos poderes constitucionais, dos poderes da República, porque a presidência da República é um dos exercícios, é um dos poderes da República. Então, um absorve o outro. Agora, o Supremo tem entendido diferentemente, dizendo não, que ter só um atentado contra o Supremo, um atentado contra o Congresso, não necessariamente a deposição do presidente da República, que é o golpe de Estado. Porém, quando há deposição
a tentativa de deposição do presidente da República, automaticamente se está atentando contra um dos poderes da República, que é o Poder Executivo, portanto, já está se atentando contra o Estado Democrático de Direito. E aí, existe inclusive um projeto de lei aí no Congresso para, justamente quando houver as duas imputações, só existir um único crime. Em juridiqueza é chamado consunção. Mas o Supremo tem atropelado princípios jurídicos, na minha ótica, tem agido de forma equivocada nessas interpretações, o que tem levado a punições altamente graves, não é? E isso alimenta o próprio projeto de anistia, aí que isso será fomentado com essa condenação que está em vias de acontecer do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais, que vão ser penas em torno de 30 anos, 35 anos, vão ser penas gravíssimas, e como o Bolsonaro conta ainda com um grande apoio de parte da população e grande apoio de parte do Congresso, isso terá um efeito, digamos assim, uma consequência nas forças políticas. Talvez virá aí a potencialização do projeto de anistia. Agora, se for aprovada uma anistia ainda do mandato do presidente Lula, ele jamais vai sancionar, é óbvio, né? E precisaria derrubar. Acho que a gente perdeu o contato com o doutor Roberto, mas quero agradecer mais uma vez a participação dele. Conversamos, portanto, com o advogado criminalista Roberto Delmanto.